Irmãos, nesta manhã nós vamos pensar sobre o tema curando a falta de alegria pela palavra de Deus. Eu lembro de uma história que há muito tempo eu ouvi e já repeti ela aqui, acredito pelo menos uma dezena de vezes, mas sempre é bom trazer à memória algumas coisas. E a história daquele homem que procurou um psicólogo para que ele pudesse voltar a ter alegria. Aquele homem andava abatido, triste e sem ter qualquer alegria. E ao conversar com aquele médico, e o médico tentando propor-lhe algumas coisas, e perguntou para ele se ele já tinha experimentado assistir alguns filmes de comédia. E ele disse: assisti todos os filmes que o senhor possa imaginar. E o médico disse: então você alegrou-se? Depois ele disse: não consigo me alegrar. Você experimentou sair com a família e fazer um programa diferente, correr, tudo isso? E nada disso me alegrou. Depois de tentar uma série de coisas, o médico lembrou que havia um circo na cidade. E que todos falavam muito bem do circo e do palhaço daquele circo. E não tinha quem não fosse aquele circo e não saísse alegre. Não desse inúmeras gargalhadas com aquele palhaço. O palhaço daquele circo era fenomenal, era espetacular. Toda a cidade comentava sobre ele. E após terminar de falar sobre aquele palhaço, quando o médico olhou para aquele homem, ele estava em lágrimas. E o médico perguntou a ele: o que é que está acontecendo? Ele disse: doutor, o palhaço daquele circo sou eu. Às vezes nós passamos para os outros uma imagem de alegria. Às vezes nós passamos para os outros uma imagem de que está tudo bem conosco, mas às vezes por dentro, só Deus que nos conhece sabe como nós estamos. Davi, o homem sobre o qual Deus disse: achei um homem segundo o meu coração. Lá no Salmo 51 ele conta-nos do momento da sua vida. Um momento em que ele experimenta uma tristeza profunda. E a nossa alegria, ela tem muito a ver de como está a nossa posição diante de Deus. E nós vamos ler o Salmo 51, do verso 1 ao 13. E vamos ver com esse grande servo do Senhor, esse servo que foi tão humano quanto nós, esse servo do Senhor que adorou ao Senhor, que foi um adorador, mas que também é aquele servo que humanamente falhou, e sempre que falhou ele se voltou diante de Deus. Eu vou ler um versículo, eu pediria que a igreja lesse o outro. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está diante de mim. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Purifica-me com ensopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve.
Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores se converterão. Amém? Que Deus aplique a sua palavra no meu coração. Eu queria só esclarecer o versículo 5, e queria que postasse aí o versículo 5, que diz, versículo 5, Salmo 51 e verso 5, eis que em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu minha mãe. E há uma corrente aí tentando interpretar este versículo, colocando Davi como se não fora filho de Jessé. Na nova linguagem, na NTLH, essa tradução nos ajuda a entender melhor esse texto. E ele diz, de fato, tenho sido mau desde que nasci. Tenho sido pecador desde o dia em que fui concebido. Veja que traz um outro sentido para que nós possamos não cometer erros com o texto. De fato, tenho sido mau desde que nasci. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A maldade não está num recém-nascido. A maldade não está na natureza da criança, naquela criança. Ela não tem atos de maldade, mas ela tem uma natureza pecaminosa. E é isso que Davi diz quando diz, em pecado me concebeu a minha mãe. Não é pecado de adultério, mas é a natureza, o ciclo natural, pecado de Adão, que reina até hoje nos nossos dias. Por isso que todos precisam aceitar Jesus. Todos. Até aquela pessoa que é criada na igreja, que nasceu na igreja. Eu me preocupo muito quando alguém diz, eu nasci na igreja. Você aceitou Jesus quando? Pastor, eu nasci na igreja. Desde que eu me entendo por gente que eu estou na igreja. Sim, mas qual foi o dia que você olhou para a cruz e disse, Senhor, eu sou pecador, eu preciso da tua graça sobre a minha vida. Pastor, ainda não ouve, então faça isso. Porque se com tua boca confessares e em teu coração creres que Jesus ressuscitou dos mortos, serás salvos. Mas, meus queridos e amados irmãos, nós já falamos aqui sobre esta série de mensagens, onde falamos sobre a superficialidade, curando a superficialidade da igreja, onde falamos sobre o secularismo, que é algo que tem invadido a igreja do Senhor de um modo geral. Ainda ontem nós tivemos uma palavra falando sobre a Espanha, que é um país onde o secularismo tem alcançado as igrejas de uma forma que as pessoas se dizem vivendo o pós-cristianismo. E esta manhã nós queremos falar sobre a falta de alegria. A falta de alegria. Davi diz, ó Deus, tenha misericórdia de mim por causa do teu amor. Por causa do teu grande amor que se encontra sobre a vida de Davi. Davi, nós conhecemos o texto, ele está vivendo um momento em que o pecado havia invadido a sua vida e ele vive agora um momento de arrependimento. No Salmo 51, Davi ora arrependido dos seus pecados, dos pecados que ele cometeu contra Deus. Tudo parece que estava indo muito bem na vida de Davi, tudo estava muito lindo na vida de Davi, até que um dia ele resolveu passear no terraço do seu palácio. E de um momento para o outro, o ladrão de alegrias chega e saqueia do seu coração a alegria.
Tudo acontece de forma muito rápida. Num piscar de olhos, o sorriso vai embora. Num abrir e fechar de olhos, a felicidade ela escapa por entre os dedos. Assim como Davi, Deus tem ajuda para você resistir a esse ladrão de alegria. Deus tem sempre uma proposta de restituição quando a alegria nos é roubada. A Bíblia ensina, lá em 1 Pedro, que Satanás anda ao nosso derredor. Acredito que é primeiro, se for o segundo, me perdoe. Acredito que Satanás anda ao nosso derredor como leão, procurando quem possa tragar. Talvez hoje, essa é uma linguagem um pouco distante da gente, porque nós não andamos com o leão ao nosso redor. O leão não é nenhuma ameaça para mim nem para você. A gente hoje só vê leão se for no zoológico e já com alguma dificuldade. Mas na época, esses homens estavam acostumados com a figura dos leões. Inclusive, os leões nas arenas, onde Nero jogava os cristãos sob a acusação de terem colocado fogo em Roma, e eles entravam na arena para serem comidos pelos leões. Me parece que antes do leão comer, ele dava uma arrodeada assim, como que avaliando a sua refeição. E Pedro está falando de algo que aqueles irmãos estavam entendendo bem. Pedro estava dizendo, olha, o diabo, ele anda ao nosso derredor como um leão. E os irmãos sabiam realmente o que era aquilo, o que significava aquilo, ser tragado a qualquer momento pelo leão. O diabo, irmãos, é um ladrão de alegrias. E de repente tudo na nossa vida está bem, tudo na nossa vida está arrumado, tudo na nossa vida está dando certinho, está tudo ok. Mas num flash, ele rouba a nossa alegria. A Bíblia o chama de acusador, o pai da mentira, o inimigo das nossas almas, o príncipe das trevas. Satanás é aquele que sorri quando você chora, que celebra quando você sofre e dá uma festa quando você agoniza. A qualquer possibilidade de alegria, ele começa a arquitetar os seus planos para saquear todos os nossos momentos de prazer. À luz do Salmo 51, vamos ver algumas coisas, como nós podemos ser curados ou nos proteger desses ataques de Satanás. Verso 7. Tira de mim o meu pecado e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. O ladrão das nossas alegrias, ele acusa com culpa para afastar do perdão. Satanás acusa o cristão com culpa para, acusando com culpa, afastar do perdão. Satanás usa o sentimento de culpa das pessoas para empurrá-las para longe do perdão de Deus. Dificilmente alguém com o sentimento de culpa quer se aproximar de Deus. Lembra de Adão? Primeira coisa que ele faz quando ele peca, ele foge da presença de Deus. E meus amados, quanto mais a pessoa se sentir culpada, menos ela se sentirá perdoada. Não é assim? Quanto mais nós nos sentimos culpados, menos nós nos sentiremos perdoados. E Satanás, ele é o manipulador da culpa, que atua na mente e no coração. Aquele erro que você cometeu, aquela falta na qual você incorreu, persiste em perseguir os seus pensamentos. De uma forma poética, mas muito verdadeira, até porque é uma experiência pessoal dele, o cantor Armando Filho diz, de todas as provas,
que eu já passei. É tão difícil, Senhor, a gente ter que ouvir acusações do vil tentador. Lembranças do passado vêm e querem me fazer parar. Porque a lembrança do passado, ela quer nos fazer parar, porque ela traz culpa. E a culpa, ela nos distancia do perdão. Ela nos distancia de Deus. Quem se sente culpado, não se sente perdoado. E há muitas pessoas que dizem, eu tenho muita dificuldade com perdão. Às vezes até para elas mesmas. Porque a primeira pessoa que nós precisamos nos perdoar somos nós mesmos. E eu lembro de uma jovem há muitos e muitos anos atrás, não nessa igreja, em outra igreja que pastoreávamos. E aquela jovem, ela cometeu um erro. E ela não se perdoava por aquele erro que cometeu. E lembro que um dia conversando com ela, eu disse àquela jovem, olha, você precisa se perdoar. Enquanto você não se perdoar, você não vai conseguir avançar na sua vida. E queridos, quem alimenta essa culpa não é Deus. Quem alimenta essa culpa não é o Espírito Santo. O Espírito Santo nos convence do pecado, não nos alimenta com culpa. A culpa é peso. Peso para nos manter distante de Deus. A Bíblia diz, se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Mas o diabo, o ladrão de alegrias, ele quer manter em nós o sentimento de culpa. Ele quer manipular esse sentimento de culpa. Porque, meus queridos, a lógica da graça, ela é inversa. Quanto mais você se sente perdoado, menos você se sentirá culpado. Quanto mais você se sente perdoado, menos você se sentirá culpado. A manipulação do diabo é quanto mais culpado você se sentir, menos perdoado você se sentirá. Há pessoas que dizem, eu não posso aceitar Jesus, porque as coisas que eu cometi não têm perdão. Isso é uma obra do diabo. Há pessoas que dizem, eu não posso assumir um cargo na igreja, porque as coisas que eu cometi não têm perdão. A lógica da graça é o inverso. Quanto mais a graça de Deus eu senti na minha vida, mais perdoado eu vou me sentir. Quanto mais perdoado eu me sentir, é sinal que a graça me alcançou. O hisopo era um punhado de plantas amarradas, formando um pincel vegetal, que molhado em um remédio, servia para pincelar as feridas dos animais. Davi estava se sentindo ferido. Havia úlceras, hematomas em seu corpo e em seu coração. Ele pede a Deus que coloque o remédio nas suas feridas. O processo de aplicação do remédio, ele é dolorido. O local da ferida tem que ser raspado, e isso dói. Mas é necessário que ele seja limpo. Dói, mas fica limpo. E quando fica limpo, o remédio produz efeito. Ainda que Satanás tente manipular o sentimento de culpa para tirar a alegria, a Bíblia, ela oferece o caminho do perdão. Você não precisa carregar um fardo de culpa pelo resto da sua vida. Você não precisa ficar sendo manipulado pelo ladrão de alegrias, como aqueles marionetes que acontecem. Escolha o caminho da confissão. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos limpar de toda maldade. Deus tem perdão para todos. Ele tem perdão para o marido, Ele tem perdão para a esposa, Ele tem perdão para o filho, Ele tem perdão para o pai, Ele tem perdão para o patrão, para o funcionário, para o vizinho, para o irmão, para a irmã. Deus tem perdão para liberar para a sua vida neste dia. O ladrão das nossas alegrias, ele se aproveita das fraquezas para afastar
da cura. Ele se aproveita da culpa para afastar do perdão. E ele se aproveita das fraquezas para afastar da cura. O versículo 10 diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Coloque em mim pensamentos e desejos limpos e sinceros. O inimigo atua na fraqueza, no ponto mais vulnerável. Você sabe disso. Cada um de nós sabe onde é o ponto mais fraco. Se a gente fosse passar uma relação aqui, lógico que você não ia preencher, que você não queria que ninguém soubesse o seu ponto fraco, né? Mas se cada um fosse agora escrever o seu ponto fraco, você sabe qual é. Cada um de nós tem uma área da nossa vida que é uma área mais frágil. É assim, isso faz parte da nossa humanidade. Nós não precisamos nos condenar por isso. O inimigo atua neste ponto. Quando deixamos isso transparecer através das nossas ações e reações, Satanás se aproveita. Talvez sua área mais fraca seja a área financeira. Talvez sua área vulnerável seja a área afetiva. Talvez os relacionamentos. Talvez a sua profissão. E Satanás se aproveita de cada momento de fragilidade para saquear a nossa alegria. Ele se aproveita da fragilidade para convencer de que a pessoa não tem valor. A estratégia de Satanás é a seguinte: você não consegue dominar essa pequena área da sua vida. O que você vai fazer com o resto? Se essa área você não consegue dominar, o que você vai fazer com o resto? Mas a estratégia de Deus é diferente. Ele tem poder, um poder que é aperfeiçoado exatamente onde? Na fraqueza. Porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. A Bíblia diz que quando sou fraco, Deus aperfeiçoa o seu poder na minha vida. E quando eu não aguento mais, Deus me sustenta. Quando não consigo andar, Deus me carrega. Quando não consigo mais levar, Deus leva por mim. Quando não consigo ter nada para dar, Deus me ergue, me abastece, me enche e caminha junto a mim. Por isso Davi pediu ao Senhor para que criasse nele um coração puro. Deus cria dentro de você a vida. Ele cria dentro de você o ânimo. Ele cria dentro de você o despertamento, a motivação. A motivação não é algo que atinge de fora para dentro. É na alma, no coração. É ali que Deus move você de dentro para fora, para você ser abençoado. Sabe qual é o nome disso? É cura. O nome disso é cura. Muitas vezes não nos sentimos nenhuma enfermidade. Muitas vezes aparentemente está tudo bem, não tem nada errado. Mas é algo lá dentro de nós, na mente, dentro do coração. É na alma que surgem as enfermidades com as quais, no momento de fraqueza, Satanás tenta se aproveitar para dizer a mim e a você: você fracassou. Você fracassou. E quando isso acontece, não podemos cair na armadilha de Satanás. Precisamos levantar a cabeça e repreendê-lo em nome de Jesus, pois o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. É preciso ter plenitude, ser cheio do poder de Deus. Pois quando se tem um encontro com o poder de Deus, o resultado no céu é louvor e na terra é cura emocional, cura da alma e muitas vezes a cura que vai nos alcançar no relacionamento com o Pai. O ladrão das nossas alegrias, ele se vale do sentimento de inferioridade para afastar você da missão que Deus tem. Versos 3 e 4. Reconheço que pequei. O meu pecado me persegue dia e noite. Pequei contra o Senhor. E não posso
pequei contra o Senhor, somente contra o Senhor. Eu sei que o Senhor condena o mal que cometi e tem toda a razão em me castigar. O seu julgamento é perfeitamente justo. Essa é outra estratégia que Satanás usa para usurpar, para arrancar a alegria. Ele nos convence que por causa dos nossos escorregões pela vida, por causa da nossa queda, nós não podemos entrar na presença de Deus e nem mesmo servir a Deus. Quantos de nós aqui já nos sentimos assim? Que por algum escorregadio nosso, Satanás disse no nosso ouvido: você não pode orar. Satanás disse no nosso ouvido: você não vai ouvir, Deus não vai ouvir a sua oração, você pecou. E aí por conta disso a gente não ora. E por conta de não orar a gente se entristece. E a gente vai enfraquecendo, Satanás vai dizendo: olha, você não pode estar diante de Deus, você está impuro diante do Senhor. E a gente diz: poxa vida, por que eu fiz isso? Por que eu fiz isso? O diabo manipula isso em nós. O diabo manipula os sentimentos de inferioridade, as nossas debilidades para nos afastar da missão que Deus nos chamou. Mas não importam os erros que você cometeu no passado. Não importa os vacilos da vida, os tropeços que você deu. Deus tem uma missão para você que impede que você fique de braços cruzados. Você precisa cumprir a missão que Deus chamou você para cumprir. Diga ao Senhor como Davi disse: Senhor, trata comigo, trabalha comigo. Não me deixes fora do teu barco. Não me deixes do banco. Eu quero cumprir a minha missão. Irmão, irmã, não deixe Satanás colocar você no banco. Porque o time de Jesus, ele não tem jogadores reservas. No time de Jesus todos são titulares. Todos estão na linha de frente, todos estão jogando. Não tem quem fica na espera. Jesus morreu na cruz para excluir o banco de reserva do seu reino. Jesus morreu na cruz para tornar todos capazes. Nós pertencemos ao time de Deus. Deus quer restaurar e restituir a você sua missão. Ele lhe restitui o seu dom, a sua habilidade, a sua capacidade, o seu ministério. Não se deixe levar por aquilo que o inimigo tem falado no seu ouvido. Um violonista muito famoso, ele demonstraria um solo em um concerto ao ar livre. E a primeira tentativa dele, arrebentou-se a primeira, a segunda e a terceira corda. E ele continuou tocando só com uma corda no violino. Com apenas uma corda, ele emitiu um som tão perfeito e maravilhoso, como se estivesse tocando com as 4 cordas. Como ele conseguiu isso? Porque ele era o mestre. Nas mãos de qualquer outro, o concerto tinha parado. Mas nas mãos do mestre, o concerto nunca para. Talvez você esteja se sentindo assim, como um violino de uma corda só, todo quebrado. Ninguém dá jeito. Mas se você se colocar nas mãos do mestre, ele vai fazer da sua vida um vaso de honra e de bênçãos, ainda que tenha só uma corda no violino. O ladrão das nossas alegrias, ele usa abatimentos da vida para afastar da vida abundante que Jesus oferece. Jesus diz: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Davi diz, versos 12 e 13: dê-me de novo a alegria da tua salvação
e conserve em mim um espírito desejoso de obedecer. Então poderei ensinar seus caminhos a outros pecadores, para que eles se voltem para o Senhor. Existem momentos da vida que tiram a gente do sério, que acabam conosco, que ficamos boquiabertos, sem saber o que falar, sem palavras, sem saber como agir. Pode ser, às vezes, a morte de uma pessoa querida, um acidente com alguém que você ama muito, a descoberta de uma enfermidade na sua vida. Sabe qual é a estratégia de Satanás? A estratégia de Satanás é eternizar esses momentos de abatimentos na sua vida. Aquilo que seria um momento, Satanás tenta eternizar para você isso. E ele fica trazendo à sua mente aquele momento de abatimento para que ele vá se estendendo. E ali você vai se abatendo. E ali você vai ficando sem alegria. Não sei se você já experimentou isso, se você já sentiu isso, se você tem familiaridade com isso. Às vezes do nada começa a surgir um sentimento de abatimento em você, e você diz, mas eu não entendo por que esse sentimento de abatimento, não tem nada para mim estar sentindo isso. E às vezes aquilo que você faz com tanto ânimo, de repente um desânimo é colocado sobre aquilo, às vezes até para vir o culto do domingo, e você diz, poxa, se eu pudesse hoje eu não iria no culto no domingo, e aquele sentimento de abatimento vem, às vezes porque Satanás está tentando prolongar algo que seria um momento só. É uma estratégia do inimigo. Quando a dor vier sobre a sua vida, curta a dor, o sofrimento, o abatimento. Chore, grite, se quiser gritar, mas depois, levante-se, lave o rosto e vai ver a vida debaixo do amor e da autoridade de Deus. Não deixe Satanás eternizar esse abatimento em sua vida. Pelo contrário, adore a Deus mais ainda. Sirva muito mais a Deus. Se você perdeu alguém que era especial na sua família, alguém que você amava, pegue todo o amor que você dedicava a essa pessoa e dedique para aquelas pessoas que Deus permitiu que estivessem ao seu lado, que estejam ao seu lado. Transfira o amor, deixa Deus usar isso. O poder do Espírito Santo faz-nos ver os momentos de abatimento e fazer coisas que nunca imaginávamos que seríamos capazes de fazer. Na Bíblia, todo sofrimento tem a hora marcada para acabar. A Bíblia diz que o choro, ele pode durar. E durante muito tempo eu disse, o choro pode durar a noite toda. Mas a Bíblia diz que o choro pode durar até uma noite. Mas, pela manhã, vem a alegria. Ou seja, nada vai durar para sempre. Tudo vai ter um momento de acabar. Mesmo a tristeza, mesmo a falta de alegria, ela vai parar, ela vai acabar. Irmãos, não basta ter certeza da salvação. Sua certeza será a alegria da salvação. Não precisamos apenas dizer eu sou salvo, mas eu tenho uma alegria porque eu sou salvo no Senhor. Eu tenho prazer na lei do Senhor. A Bíblia diz que o prazer na lei do Senhor, ela traz vida, ela traz felicidade. Bem-aventurado o homem que tem o seu prazer na lei do Senhor. Às vezes nós estamos colocando nosso prazer em tantas coisas, menos na lei do Senhor. Por isso às vezes vem o abatimento, vem a falta de alegria. Ao invés de ouvir e ceder às estratégias do ladrão de alegria, se você estender a mão para o perdão, para a cura, para a missão e para a vida abundante, você vai experimentar um avivamento espiritual. A sua vida vai exultar de alegria, tudo se fará novo em você, no seu casamento, na sua família e em todas as dimensões da sua vida. Não deixe que o ladrão de alegrias tire o brilho da sua vida. Cristo
está em você. Troque a culpa pelo perdão de Deus. Em nome de Jesus, se alguém nessa manhã aqui tem carregado culpa na sua vida, faça essa manhã uma manhã de rompimento com isso. Porque você está na presença de Deus. Não é mais um domingo, não é mais um culto, mas é o momento que Deus trouxe você para a presença dEle. É o momento que o Espírito Santo de Deus está confrontando você, talvez com a culpa que você tem carregado há anos e anos, culpa que Jesus já levou na cruz, porque a Bíblia diz que Ele levou todas as nossas dores sobre Ele. E você não precisa mais estar carregando essa culpa. Você não precisa estar carregando essa culpa de algo que aconteceu no passado. De algo que não deu certo, você acha que o responsável foi você. De algo que se foi e você acha que o responsável foi você. Para, em nome de Jesus, nesta manhã, troca esta culpa pelo perdão de Deus. Deus já te perdoou. O perdão está à tua disposição. Toma posse desse perdão em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Troque o aproveitamento das fraquezas pela cura de Deus. É uma área de fragilidade da sua vida que você caiu, mas agora reconhece diante do Senhor e o poder dele vai se aperfeiçoar nessa fraqueza. Troque o sentimento de inferioridade pela missão de Deus. Troque os abatimentos da vida pela vida abundante em Cristo Jesus. É assim que nós somos curados pela palavra. Eu queria orar nesse instante com você, em nome de Jesus. Nesta hora, queria convidar o Ministério de Louvor. E eu queria o Espírito Santo de Deus que habita em nós. Ele habita, o Espírito Santo de Deus vive em você. Desde que você aceitou Jesus, o Espírito Santo está em você. Ele não vai vir na sua vida em um culto, ele está em você. Ele não vai vir na sua vida porque você está lendo a Bíblia, ele está em você. Ele vai iluminar a leitura da palavra de Deus, porque ele está em você. E esse Espírito está mostrando a você que essa culpa que você tem carregado não é sua.